ele não enjoar de mim até lá e não enjoou mais nunca. Vamos lá, então. Assuntinho principal de hoje, que é o iter criminis, também chamado de caminho do crime. Aqui sobre o iter criminis, a gente vai tentar focar nessa parte que diz mais respeito à nossa prova, certo? Zoada, vocês dois. Eu vou separar vocês dois aí. Colocar aqui no iter criminis o caminho que se percorre para cometer uma infração penal, o caminho do crime. Aqui a gente tem, para a doutrina, 5 fases, certo? Prof, essas 5 fases são obrigatórias para todo crime? Não. Tem crime que não tem as 5 fases. Que são elas? A cogitação, a preparação, a execução, a consumação e, por fim, o exaurimento. Tem crime que pula uma parte, que não tem as outras. Por exemplo, tem crime que a gente não pensa em praticar e nem prepara, a gente simplesmente executa. Imagina uma pessoa que está ali perturbando, você desce a mão na cara dela. Você não pensou e nem preparou, você só executou a lesão corporal. Às vezes, alguns crimes, eles têm só esses 2. Mas esses 5 aqui vão ser o que a doutrina concorda que se encaixaria para a maioria dos crimes, certo? Então, bastantes deles têm os 5. Não todos, porque isso não seria possível, né? Não dá para fechar tudo numa regra só. Mas vamos lá, começando pelo começo, que é importante, nos atos de cogitação. Na cogitação eu nem me demoro muito, porque a cogitação ela é interna, ela é dentro da sua cabeça. Então aqui quando você cogita, você está simplesmente, internamente pensando, rapaz, como seria bom se eu pudesse matar fulano, né? Seria bom demais se eu pudesse pegar essa coisa aqui do coleguinha. Se a gente fosse punido por ato de cogitação, tava todo mundo lascado aqui, ó, não sobrava um. Réu primário aqui seria coisa raríssima. Então, a cogitação, ela vai ser atingida, teve uns ali que já quiseram matar, que eu ouvi aqui a risada já. A cogitação, ela vai ser protegida pelo direito à perversão. Prof, isso existe mesmo? Existe, foi uma invenção do Nelson Hungria. Nelson Hungria disse o seguinte: eu tenho o direito de pensar em todas as atrocidades que eu quiser, contanto que eu não exponha elas externamente. Se eu não expuser elas externamente, eu não vou estar atingindo ninguém. Prof, até onde que isso daí vai? Até o patamar que não atinja outra pessoa. Como assim? Eu posso pensar que fulano é corno? Posso, mas se eu falar que fulano é corno, eu vou estar praticando injúria. Se ele for policial no exercício da função, por exemplo, eu estou praticando um desacato, entendeu? Então é aqui no aspecto interno. Engraçado a gente pensar nesse direito à perversão, porque tinha uma questão que abordava a temática de uma pessoa que estava escrevendo no próprio diário. Aí eu te pergunto, uma pessoa escreveu no diário que fulano de tal, ele era uma pessoa que tinha tendências supremacistas brancas, né, famoso nazista, então ele estava escrevendo no diário dele que fulano era um judeu sujo, não sei o que, um judeuzinho de alguma coisa, e escrevendo no diário, descascando o cara. Alguém passou pela rua casualmente na janela, viu o diário aberto e foi ler. Lendo, tomou conhecimento disso e foi falar para a vítima. A vítima se sentiu atingida e foi até a delegacia de polícia perguntar o que ela poderia fazer. O que o delegado de polícia vai dizer? Que aquilo ali é crime? Não. Se ele estava escrevendo no diário, o diário ainda é uma extensão de cogitação. Geralmente você não escreve um diário para publicar, você escreve um diário para ficar guardado o que tem lá dentro. Se ele não tinha interesse de mostrar para ninguém, então não havia dolo da parte dele de expor essas ofensas. Então o que ele escreve no diário, por mais absurdo que seja, ainda é cogitação. Faz parte do direito dele a pensar o que ele quiser. Então, a resposta, se no diário tiver alguma coisa que atinja, por exemplo, a honra de outra pessoa,
a gente vai dizer que isso é um fato que não é crime. Como é que a gente chama o fato que não é crime? Atípico. Só com uma partezinha da cogitação a gente já resolveu essa questão. Beleza, prof. Então vamos avançar para falar da preparação na hora. A preparação é quando eu estou tentando já externalizar o que eu pensei em fazer, mas eu ainda não comecei a executar. Eu estou só preparando. É como se eu, na hora de executar, eu fosse bater o bolo. E eu estou só separando os ingredientes. Eu fui comprar as coisas, estou separando um aqui, outro aqui, 3 ovos, a farinha, o açúcar. Aqui na preparação, a gente vai ter como regra atos não puníveis. O direito penal só gosta de punir uma coisa quando ela realmente tem perigo de causar risco a alguma coisa. Então, quando ele está só preparando, ele não começou nem a executar. Geralmente, a gente não pune os atos preparatórios. Quando é que a gente vai punir os atos preparatórios? Quando esses atos, isoladamente, já forem crimes. Prof, como assim isoladamente? Se ele praticou um ato e ele desistisse do resto do plano dele, mas aquele ato já fosse crime, ele já pode ser punido. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa. Então, eu adquiri lá na feira da Parangaba uma arma de fogo de forma ilegal, mas depois com a arma de fogo na mão, senti o peso dela, olhei assim para as balas e disse, não tenho coragem não, vou desistir do resto. Eu desisto. Por homicídio, eu não posso ser punida. Agora, pelo porte ilegal de arma de fogo, eu já posso ser punida, porque isoladamente, só o fato de eu adquirir a arma ilegalmente já é crime. Então, eu desisti do resto, pelo resto eu não posso ser responsabilizado. Mas pelo que eu pratiquei até aqui, eu posso. Então, na preparação, só serão puníveis os atos que, isoladamente, já constituírem crime ou crimes. Então, no caso, eu não posso punir, né, o homicídio, porque eu desisti do resto, mas só o porte de arma de fogo já considera crime. Então, aí eu já posso punir. Mas, prof, eu pensei que os atos de preparação, tipo o porte de arma de fogo, fosse absorvido pelo princípio da consunção, que o crime mais amplo absorve o crime menos amplo. Às vezes absorve e às vezes não. Não cai muito consunção para vocês não, mas eu só queria dar uma observação para vocês lembrarem sempre. Quando eu vou pensar de um crime absorver outro, quando eu for pensar no princípio da consunção, eu vou pensar sempre em um crime que se encerra no outro. Então, eu pratiquei, por exemplo, eu falsifiquei um cartão de débito, que é um documento particular, para poder praticar um golpe, um estelionato com ele. Se depois do golpe eu cortei o cartão, então com esse cartão eu não posso mais aplicar golpe. Eu não vou ser punida pela falsidade de documento particular e pelo estelionato. O estelionato absorve tudo, porque o cartão ele já não pode mais gerar dano para ninguém. Então, a falsidade encerrou ali no estelionato. Vamos lá, na consunção, eu vou ter o crime inicial se encerrando no crime final. Então, se eu tenho uma pessoa que falsificou um documento para praticar um estelionato, eu só posso punir essa pessoa pela falsidade do documento, disse o STJ lá na súmula, que eu creio que seja a súmula 17. Ele diz que quando o falso, o crime de falsidade documental, acabou ali no estelionato e não pode mais causar dano a ninguém, pode absorver, não tem problema.
Prof, e no porte de arma? Como é que eu penso essa lógica? O porte de arma vai ser assim: eu comprei uma arma ilegal, atirei na pessoa que eu queria matar e deixei a arma lá. Eu, Sara, com essa arma ainda posso fazer mal a alguém? Não. Então eu respondo só pelo homicídio, porque ele abrange, ele suga, ele consome o porte de arma. O crime que eu pratiquei no início, que foi o porte de arma, se encerrou no crime final. Eu não vou mais praticar nenhum porte de arma porque eu não saí com a arma na cintura. Agora, se eu matei a pessoa e saí com a arma na cintura, vixe, então eu posso responder sim. Porque nesse caso, o crime inicial continuou acontecendo depois que o crime final já acabou. Eu matei a pessoa, mas ainda saí com o porte de arma ali na minha cintura. Tranquilo, então, com os atos de preparação. Vamos falar da execução, que a execução é mais parecida com a gente. A execução é um negócio que a gente tem mais contato. Aqui na execução é que o bicho vai pegar de fato, porque eu vou começar a praticar atos. Não é o atos da Bíblia, mas é outros atos. Atos que podem levar à consumação de um crime. Prof, por que você disse que podem levar à consumação e não que levam à consumação de um crime? Porque pode ser que por algum motivo esse crime não chegue a se consumar. Vocês lembram que eu falei que não é todo crime que vai para os 5 elementos, para os 5 atos? Pronto. Tem crime que não se consuma. Às vezes a gente pune e às vezes não. Vamos aqui trazer para cá, para essa parte, causas de não consumação de crimes. O cara começou a executar o crime, mas o crime não se consumou. Podem ser estes elementos. Primeiro elemento: o cara começou a praticar o crime, começou a executar, mas ele não conseguiu terminar por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí a gente fala da tentativa. Onde é que eu acho a tentativa, prof? No artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Pode ser que o crime não se consume porque eu comecei a praticar, mas eu não quis que ele praticasse, então eu parei no meio. Ou então, eu impedi que o resultado acontecesse. Me arrependi e disse, não quero mais isso não, consegui parar a tragédia antes que ela se completasse. Aí a gente tem dois. A gente tem a desistência voluntária e a gente tem o arrependimento eficaz. Lembrando que nesses aqui o crime não terminou, ele não está se consumando. Aqui a gente tem o artigo 15, primeira parte do CP. E aqui a gente tem o artigo 15, segunda parte. Os dois estão no mesmo artigo. Pode ser, por último, que o crime não se consume porque ele não podia se consumar nunca. Ou porque o objeto é absolutamente impróprio, ou então porque o meio que eu estou praticando é absolutamente ineficaz. Aí eu falo do crime impossível. Isso, artigo 17 do CP. Então vamos lá, ó. 4 formas de não consumação do crime. A questão disse que o resultado não aconteceu. Provavelmente é um desses 4. Pode ser tentativa. Prof, a tentativa eu posso usar como alguma linha de defesa, uma tese que eu uso para defender a pessoa? Pode. Porque se você disser que o crime foi tentado e não foi consumado, a pessoa tem uma redução de pena de 1/3 até 2/3.
Melhorar a situação dele? Melhora. Tese de defesa não é só pra gente, né, tirar a pessoa da acusação, para absolver. Pode ser para reduzir a pena também. Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, ele responde só pelos atos anteriores. E no crime impossível, ele não responde por nada, nem pela tentativa. Então, nesses casos aqui, ó, todos eles são teses que a FGV ama, porque podem vir juntos na mesma questão. A gente só tem que identificar qual é qual. Para a gente identificar, a gente vai fazer o seguinte. Exemplo, porque exemplo sempre melhora a perspectiva que a gente está tendo, a visão que a gente adquire. Primeiro, bora falar do crime tentado. Na tentativa não tem muito o que falar, não. Tentativa, vocês vão ver o seguinte. Todos eles eu vou fazer a linhazinha do tempo para a gente poder enxergar. Na tentativa, eu tenho uma pessoa que iniciou a fase de execução do crime e que ela queria, estava doida para chegar na consumação. Só que aconteceu alguma coisa externa que não deixou ela consumar. A gente falou de duas causas externas ali atrás, quando a gente estava falando de nexo causal. Uma delas, a gente falou do veneno, uma pessoa que tomou veneno antes de eu atirar ou de eu dar a facada nela e que morreu por causa do veneno. Eu tentei matar, minha vontade era eu consumar esse homicídio com a minha bala, com a minha faca, mas não fui eu que consegui. Tinha um agente externo, alheio à minha vontade, que consumou o crime antes de eu conseguir. Então, ó, eu iniciei a execução, mas eu fui interrompido bem aqui, antes de chegar na consumação. Às vezes, ele não termina a execução. Às vezes, ele pratica só uma parte dos atos. Ele quer dar 6 tiros, ele só consegue dar 3 porque a polícia chega bem na hora. Às vezes, ele dá os 6 tiros, mas mesmo assim a vítima é socorrida e não morre. Pode acontecer das duas formas. Uma delas, que a gente falou que ele deu 6 tiros, é a tentativa perfeita. Isso não cai muito, não precisa se preocupar. E a imperfeita. Na tentativa perfeita, o agente praticou todos os atos de execução, ou seja, ele esgotou a execução. E na tentativa imperfeita, ele não chegou ao fim da execução, mas ele ainda não conseguiu terminar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Prof, o que eu vou me lembrar na hora? A pessoa que tenta, que incorre aqui na tentativa, no artigo 14, inciso 2 do CP, ela vai dizer desse jeito: eu quero consumar, mas eu não consigo. Essa é a frase da pessoa que tenta um crime. Se ela tentou, é porque ela estava doida para consumar, mas ela não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Tô doido para chegar, mas não tô chegando por algum motivo que eu não tô controlando. Ok? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu vou tomar a liberdade de fazer aqui os dois e fazer a comparação. Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Ambos estão no mesmo artigo, que é o artigo 15, só que, como eles são conceitos diferentes, na questão pode ter a alternativa A e a alternativa B. A, desistência voluntária, B, arrependimento eficaz. Então é importante a gente saber a diferença. A gente vai fazer aqui sempre a linhazinha do tempo para entender como é que acontece.
Aqui vocês vejam como o início da execução. Aqui é o fim da execução. E aqui a consumação do crime, quando o resultado de fato acontece. Essas duas questões aqui, esses dois institutos, da desistência e do arrependimento, eles fazem parte de uma teoria que se chama ponte de ouro, que é como se você estivesse caminhando lá para o outro lado da ponte, onde tem o crime consumado. Mas você resolve não mais prosseguir de onde você está e consegue voltar para o lado certo, para o lado das coisas sem perda de réu primário, para o lado do que está certo, né? O lado... Eu poderia dizer que seria esteticamente correto meu câmera eu dizer que era o lado branco da força, não, né? Tá bom não, né? O lado branco da força só tem o Império a gente não gosta muito dele. Referências nerds. Ok, então. O lado, digamos, ok da força, né? O lado lícito da força, fica melhor. Se bem que às vezes a ilicitude não tá tão errado assim não, enfim. Brigas políticas. Beleza, o que a gente vai lembrar? Não, mulher, eu tô viajando, o que é isso, hein, que a professora tá dizendo, mulher, eu tô viajando. Eu sou doida, mulher, eu sou inimputável na forma da lei, ninguém escuta essas coisas nessas viagens, eu fico só aqui viajando só. Quem entende as minhas viagens é o Delano, por isso que eu me comunico com ele, eu digo, ei, Delano, nesse caso, a gente pode falar de tal coisa? Porque ele já me dá aqui o estoque do marketing. Então, beleza. Na desistência voluntária e arrependimento eficaz, eu apaguei porque ficou torto. A gente vai lembrar do seguinte: eu só posso desistir de uma coisa que eu estou fazendo, certo? Eu desisto porque eu chego em casa, tô doido para estudar. Aí eu abro o livro, aí eu começo a ler. Já iniciei uma coisa, iniciei uma atividade. Aí eu percebo que na hora que eu terminei o primeiro parágrafo, eu não entendi nada. Aí eu volto para o começo do parágrafo para poder ler de novo. Aí no parágrafo a gente faz isso porque a gente tem muitas coisas na cabeça. É mal de quem faz muitas tarefas ao mesmo tempo. A gente começa a pensar na morte da bezerra, começa a pensar no supermercado que tem que fazer no final da semana. A gente começa a pensar na roupa que tem que lavar. A gente começa a pensar na louça que está na pia. Mil coisas, o trabalho, as responsabilidades, e a gente não prestou atenção no que a gente está lendo. Aí depois começa a ficar com sono, negócio horrível, e diz, não, calma, foca, eu vou conseguir ver. Aí você lê de novo e no final você percebe que você de novo não prestou atenção. Acontece, isso é um ciclo, é que nem o Rei Leão, é um ciclo sem fim. Aí a gente percebe que não consegue estudar e no meio da tarefa a gente corta, a gente desiste e resolve descansar para poder depois tentar de novo, né? Não é assim que acontece? Mais ou menos. Então, se é assim, a gente já sabe que desistir é só quando eu estou no meio, durante a execução. Desistir é de uma coisa que está acontecendo. Então, ó, do início até o fim da execução, eu posso simplesmente desistir e parar o que eu estou fazendo e não mais fazer. Em termos práticos, eu tenho 6 balas dentro do meu revólver. Eu atirei 1, 2 e eu resolvi que eu não quero mais matar essa pessoa. Então eu paro de atirar, boto a arma aqui e vou-se embora. Eu resolvi que eu queria praticar um roubo contra uma loja. Então eu entrei na loja, já estava ali vendo quais eram os negócios que eu ia pegar, né? Eu pegando ali, manjando ali quem era o caixa para eu poder tirar o dinheiro de lá. Aí quando eu chego perto, que eu já mostrei a arma e que eu já vou anunciar o assalto, eu vejo que o cara é cadeirante. Eu resolvo o quê? Voltar. Eu me interrompo. Eu paro enquanto eu estou executando. Pela minha vontade ou então porque alguém disse, macho, não vai não. Que é voluntário. Voluntário é não forçado. Uma pessoa disse, macho, desiste. Aí eu pego e desisto. Acontece. Pode ser pela sua vontade, decisão própria ou por sugestão de terceiros. Importante falar, porque tem gente que diz que se a decisão é porque a sua mãe estava ali ajoelhada do lado dizendo meu filho não mate fulano não, e eu parei de atirar, não era desistência voluntária, porque eu tenho que decidir só. Errado.
É uma decisão não forçada. Pode ser minha e pode ser de outra pessoa. Tudo bem. Aqui na desistência voluntária, a gente também tem que se lembrar que se eu desistir, apaga o que eu ia fazer, mas não apaga o que eu fiz. Então aqui eu vou responder pelos atos anteriores. Vou dar um exemplo para vocês que já caiu na OAB, mas foi no exame de segunda fase, mas que também pode aparecer como questão. Eles gostam muito de adaptar. Eles contam uma historinha e querem que você faça a interpretação. Imagina uma pessoa que, do jeito que eu estava contando, ela entrou numa loja de conveniência para poder assaltar lá dentro, para poder praticar um roubo, querendo, sei lá, comprar um carro novo. Ela disse, não, vou pegar aqui essa loja de conveniência para poder ajudar no apurado do carro que eu quero comprar. Tudo bem. Ela chegou lá na porta, viu que tinha um vigilante e disse para o vigilante ir embora, senão ela ia atirar nele. O que ele praticou até aí? Disse, sai daqui, senão eu te mato. Crime de ameaça. Ameaça 147, ele já praticou. Isso daí já está consumado, já encerrou, ninguém apaga. Entrou na loja, foi vendo assim o que ele ia fazer, pegou o simulacro de arma de fogo que ele tinha, já ia apontar para o cara quando viu que o cara era cadeirante. Ficou com pena, ficou, eita, que sacanagem que eu tô fazendo aqui com esse cara. Ele já tem uma vida muito difícil, eu ainda vou assustar mais ele, fazendo ele passar por esse trauma. Vou mais não. Resolveu dar meia volta e sair. Quando ele saiu, aí a polícia chegou e disse, o que você ia fazer? Aí ele confessou, dizendo que não queria mais ter assaltado e tal. Aí a polícia disse, ah, você então praticou um roubo na modalidade tentada. Ele disse, negativo. Como é que eu participei de um roubo na modalidade tentada? Se eu quisesse, ia ser eu já praticando os atos, mas outra coisa me impedindo, e não a minha própria vontade. Se eu desisto pela minha vontade, não dá para ser tentativa. Eu respondo pelo quê, então, prof? Pelos atos anteriormente praticados. O que foi que ele praticou antes de desistir? A ameaça. Então, ele só responde pela ameaça. Bota aqui, talvez uma das observações mais importantes. Na desistência voluntária, a gente tem a eliminação da tentativa. Então, a desistência voluntária não pode fazer com que você responda pelo crime tentado. Quando é que eu tento? Quando eu quero, mas outra coisa não deixa eu fazer isso. Se eu mesmo decidir, não é tentativa. Fui eu que desisti voluntariamente. Agora vamos para o arrependimento eficaz. Aqui no arrependimento eficaz, eu só posso me arrepender de uma merda que já está feita. Se o negócio já está feito, é porque já foi encerrada, já chegou ao fim da execução. Então aqui a gente tem no fim da execução, aqui, enquanto, ó, início até o fim, a gente tem a possibilidade de acontecer a desistência voluntária. Quando eu me arrependo de um negócio que já aconteceu. Então é do final da execução até a consumação do crime, em qualquer desses momentos. Se não chegar a consumar, eu ainda posso me arrepender. O arrependimento eficaz, então, é quando eu já terminei de fazer o que eu queria fazer, eu já terminei de atirar, por exemplo, mas eu resolvi evitar que o resultado se produzisse. Prof, como assim? Imagina que você terminou de atirar, mas se arrependeu e você mesmo chamou socorro para aquela pessoa. Ela foi socorrida e sobreviveu. O seu arrependimento foi eficaz, serviu para alguma coisa. Então, aqui no arrependimento eficaz, o agente evita que o resultado se produza. Porque, vamos lá, ele tá todo arrependidinho, né? Atirou, não queria que a pessoa morresse, fez o socorro, só que a pessoa morreu por causa dos disparos. Adiantou alguma coisa ele se defender, ele se arrepender? Não. Porque de boa intenção, aonde é que tá todo lotado? O inferno, né? Pronto, se ele se arrependeu, mas a pessoa morreu, não adiantou nada. Se ele desistiu e a pessoa morreu, também não adiantou nada. Não dá pra pessoa desistir
e nem se arrepender, querer se aproveitar disso, se o crime já terminou de acontecer. Por exemplo, a pessoa que foi para a lojinha de conveniência, dava para ele desistir ou se arrepender da ameaça? Não, a ameaça já tinha rolado, aconteceu. Dela não dá mais para se arrepender nem para desistir. Só dá pra gente desistir ou se arrepender de uma coisa que tem remédio, que ainda tem solução. Então, ó, só vai ter efeito de eliminar também a tentativa se for eficaz. Aí ele só vai responder pelos atos anteriores. Beleza? Beleza, tudo certo. Aqui na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, esses dois são chamados de tentativa abandonada. Que é como se a pessoa tivesse começado, mas ela mesma abandonou o que ela queria fazer. Então a gente vai ter o seguinte: para essa pessoa que está em desistência voluntária, o arrependimento eficaz é: eu consigo chegar até o final desse crime, eu consigo terminar, mas eu não quero. Diferente da tentativa, que é: eu quero, mas eu não consigo. Olha a diferença. Tentativa, eu tô doido para terminar, mas outro agente externo me impediu. Eu quero terminar, mas eu não consigo, não me deixam terminar, não me deixam consumar esse crime. Aqui nesses dois, eu consigo. A pessoa que desistiu de assaltar, se ela quisesse terminar de assaltar, ela conseguia. Ah, ela não queria mais, então ela saiu. A pessoa que está atirando e socorreu a vítima sobreviveu. Se ela quisesse terminar de descarregar a arma, ela podia, mas ela não queria mais. Então, é a vontade do agente que vai contar. A vontade e se o resultado aconteceu ou não. Se o resultado acontecer, se a pessoa morrer, ah, amado, não adiantou nada, né? Que pena, amor. Crime consumado. Agora, se não acontecer, a pessoa só responde pelos atos anteriormente praticados. Ambos no artigo 15, e tem lá mais ou menos assim: quando o agente desiste de prosseguir na execução ou evita que o resultado se produza, só vai responder pelos atos anteriormente praticados. Artigo 15 para os dois, primeira parte e segunda parte. Agora, para o último que a gente ia analisar, que é o crime impossível, também há algumas observações. No crime impossível, a gente sempre fala que ele é um negócio muito definitivo. O crime impossível ele é todo absoluto, né? Não existe para o crime impossível nenhum tipo de meio termo. Ele é aquilo ou então ele não é. Aqui no crime impossível, para vocês identificarem, sempre assim, vou colocar, para não dizer sempre, 99% dos casos a FGV cobrando crime impossível, ela te traz um caso de um crime que foi denunciado como um crime tentado. Professora, como assim? A gente vai ter uma pessoa que pensava estar grávida, tomou o medicamento abortivo, foi para o hospital, descobriram que ela não estava grávida, mas já que ela tomou o medicamento abortivo, eles comunicam à polícia. O Ministério Público denuncia ela, então, por aborto na modalidade tentada. Peraí, mas se ela não estava grávida, então como é que ela ia conseguir abortar? Não dá. Outro caso, a gente tem uma lesão corporal, ou então um homicídio, em que uma pessoa enfiou a faca em alguém que já estava morto, né? Começou a esfaquear uma pessoa que já tinha morrido momentos antes da ação. Se a pessoa já estava morta quando eu comecei a esfaquear, eu consigo matar ela mais do que ela já está morta? Não, porque é impossível matar um morto. Às vezes, a gente tem um caso de uma pessoa que está viva,
Só que a arma que ela está usando para matar é uma arma que, depois de passar pela perícia, viram que é uma arma que não é capaz de disparar de forma absoluta, é uma arma absolutamente inapta para disparar. Será que eu conseguia matar essa pessoa com essa arma disparando? Não. Então, nesses casos, ele vai te dizer um crime tentado. Fulano foi denunciado pelo crime tal na modalidade tentada. Lembrando que o crime tentado, às vezes eles são mais malandrinhos, coloca só artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Você já sabe que é a mesma coisa. Falou tentado ou falou 14.2, dá na mesma. Além de ter um crime tentado, vocês vão ver que existe alguma das possibilidades do artigo 17. Ou o objeto do crime era um objeto absolutamente impróprio, ou então o meio que o agente quis utilizar era um meio absolutamente ineficaz. Absolutamente ineficaz. Por que é importante saber a diferenciação entre esses dois? Porque se você manjar que na questão tem crime impossível, eles vão colocar duas alternativas, a C e a D. Na C tem crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, crime impossível na D por absoluta ineficácia do meio. Se a gente não souber a diferença, é uma chance de 50% de errar, só porque não se lembrou ou não soube diferenciar qual era qual. Isso daí não vai acontecer com a gente, em nome de Jesus, esconjuro, misericórdia, te benzo, eu te curo. Não dá. Como é que a gente vai se lembrar? O objeto vai ser aquela coisa que eu quero atingir. Por exemplo, no exemplo que eu dei sobre a moça que, pensando em estar grávida, ingeriu medicamentos abortivos para poder dar razão ali, dar causa ao abortamento do feto que ela pensava que tinha na barriga dela. Se ela não estava grávida, o erro, né, foi o que ela usou para fazer o crime acontecer, ou era o que ela queria atingir? O problema foi o feto ou foi o medicamento? O problema foi o feto que não existia. Então é o que ela queria atingir que tinha o problema. Aqui a gente pode utilizar como exemplo a pessoa que não estava grávida, a pessoa que foi matar um morto e por aí vai. Tem essa questão que ela é clássica, quando vocês estiverem fazendo ali as questões anteriores, vocês vão sempre enxergar. A Cristiane estava com raiva do marido dela e resolveu matar ele quando ele estava deitado assistindo televisão com 10 facadas. Depois, né, que ela entrou em pânico porque viu sangue escorrendo e tal, ela ligou para o socorro médico foi fazer a perícia lá no local. Fazendo a perícia no corpo, eles descobriram que ele não tinha morrido por causa da hemorragia dos cortes. Ele tinha morrido por causa de um ataque cardíaco minutos antes das facadas. Então, quando ela estava dando as facadas, ele já estava morto. Qual era o problema? Foi a faca que era cega? Não, não era o meio que ela estava usando para atingir ele. Era o que ela estava querendo atingir. É o bem jurídico vida dele que já não existia mais. Era o corpo dele que já não podia mais ser morto porque já estava morto. Então, o objeto é o que eu quero atingir. O meio, por outro lado, vai ser o que eu uso para atingir esse bem jurídico. Por exemplo, nos mesmos exemplos que a gente falou do aborto e do homicídio, qual seria o problema? No aborto seria ela estar grávida e utilizar uns medicamentos que não são abortivos. Ou seja, se ela utilizasse, o cara trocou as entregas, né? Quando ele foi entregar o medicamento abortivo,
e entregou para ela paracetamol. Paracetamol é o único medicamento que grávida pode tomar, inclusive quando está com dor de cabeça durante a gestação. Paracetamol é abortivo? Não. Dava para abortar com paracetamol? Não. Então, nesse caso, o meio não era eficaz. O meio não ia deixar ela chegar no resultado. Que o problema do meio é como eu estou querendo atingir. No caso de uma pessoa querendo matar outra, se ela quisesse matar a vítima com uma arma que não fosse apta a disparar, chegou o laudo, a arma é absolutamente inapta a disparar, então o meio é que estava com problema. Colocar aqui medicamento, exemplos, medicamento não abortivo. Saúde. Medicamento não abortivo, arma absolutamente inapta a disparar. Nesses casos aqui, o problema não é o que eu estou atingindo, é como eu quero atingir esse bem jurídico. Todo mundo pergunta da arma de fogo se ela vai ser sempre meio. Não, tem casos em que a arma de fogo vai ser objeto e eu vou explicar para vocês agora. Já que eu entrei na questão da arma de fogo, eu vou dar só algumas diquinhas que podem cair sobre o Estatuto do Desarmamento, certo? Dar aqui uma panorâmica. Primeiro, diferença entre posse de arma de fogo e porte. A posse de arma de fogo vai ser sempre num local fixo. Que local é esse, prof? Esse local vai ser a residência de alguém. Tem que ser a residência da própria pessoa, tá? Se eu cometo uma posse de arma de fogo, é porque esse negócio tá na minha casa. A arma, o acessório ou a munição. Tá na minha casa, paradinho, guardado lá. Ou então, no meu local de trabalho, caso eu seja o gerente ou o responsável legal pelo estabelecimento. Sempre num local fixo. O porte é qualquer coisa que saia desse local fixo ali da arma. Porque, por exemplo, tem uma arma dentro da minha casa, dentro do meu armário. Eu pego essa arma de fogo, coloco na cintura, vou ali na calçada, olho para um lado, olho para o outro e volto. Pronto, já é porte. Porque saiu do local onde ela estava. Mas, professora, quais são os limites? Os limites da própria casa. Ah, a calçada não é da minha casa, não? Não, a calçada é da rua. Geralmente a calçada é do município, né? Então, a calçada já não é sua. Saiu do âmbito da casa, da residência ou do local de trabalho com essa arma, já é porte. Então, o porte vai ser fora, qualquer coisa fora dos limites da posse, podendo ser dentro de casa só se ela estiver escondida, porque a gente tem o verbo ocultar. Por exemplo, uma arma enterrada no quintal, ela não está mais guardada em casa, ela está escondida. Então, ocultar a arma de fogo é crime de porte. Arma enterrada, porte de arma de fogo. Ok. Que na posse ou no porte, falando sobre crime impossível, eu vou lembrar para vocês o seguinte. Para eu descobrir qual é a modalidade de crime impossível, se é por causa do meio ou é por causa do objeto, eu tenho que ver qual é a acusação que o Ministério Público está fazendo. Porque tem assim, se eu tô com arma de fogo na mão, pode ser que eu só tenha essa arma e pode ser que eu tenha usado ela para alguma coisa, certo? Certo. Se o Ministério Público me denunciou por um homicídio que foi praticado com arma de fogo,
absolutamente inapta a disparar. Ele está dizendo que eu pratiquei um homicídio com uma arma que não podia disparar. Então a arma está sendo apontada como meio de prática do crime. Mas e se o Ministério Público estiver me denunciando porque eu pratiquei um porte de arma de fogo ou uma posse de arma de fogo? A arma, o acessório ou a munição não é mais o meio de praticar, é o próprio objeto do crime. Então vamos lá, no crime impossível. Se essa arma estiver sendo usada para cometer outro crime e ela estiver absolutamente inapta a disparar, os crimes aqui eu vou botar como exemplo lesão ou homicídio. Aí eu tô cometendo um crime impossível por causa do meio. O meio que eu queria matar ou machucar essa pessoa não ia nunca matar nem machucar, porque a arma era absolutamente inapta a disparar. Se ele tá me denunciando por porte ou então por posse de arma de fogo, aí a arma não é mais o meio. A arma é o próprio objeto do crime, porque é porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição. Então é o objeto do próprio crime. Porte ou posse vai ser crime impossível por causa do objeto. Sobre essa porte ou posse, eu vou lembrar para vocês o seguinte. Prof, eu tava com a arma desmuniciada. A arma desmuniciada, ela ainda é crime de porte ou posse de arma de fogo? É, continua sendo. Porque uma arma desmuniciada é muito mais fácil eu achar. A arma é porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição. Pode ter a munição e pode não ter. Então a arma desmuniciada, se funciona, ainda pode haver crime. Vamos lá. Se funciona, ainda pode haver crime. Tem crime por causa da arma. Se a arma tem um defeito, eu tenho que ver que defeito é esse. O laudo que tem na questão, sempre a questão vai mencionar um laudo quando for crime possível por causa da arma. O laudo me disse que esse defeito é um defeito relativo ou é um defeito absoluto? Se o defeito for relativo, quer dizer que ela engasga, que acolá, bate catolé, mas ainda dispara. Só fica a carne da sorte, mas ainda pode disparar. Se tem brecha, não é absolutamente impróprio nem absolutamente ineficaz. Se o defeito é relativo, ainda há o crime de porte ou posse de arma de fogo, que é um crime autônomo. Mesmo que ele não faça nada com essa arma, só dele ter a arma, pronto, já é crime. No caso do defeito ser absoluto, é que sim, vai ser crime impossível. Aí você coloca crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Prof, agora eu tenho uma arma municiada. Tem munição dentro dessa arma. A arma municiada apresenta, se ela funciona, sempre vai ter crime, certo? Ela tem um defeito que é relativo. Ainda tem crime, porque a arma ainda funciona. Mas e se a arma municiada tiver um defeito e esse defeito for absoluto? Ainda tem crime? Tem, por causa da munição. Porque a posse é de arma de fogo, acessório ou munição. Se tem munição, pode ser que ele não responda por causa da arma, mas ele ainda responde por causa da munição.
Professora, tem o princípio da insignificância. Vocês lembram que eu falei que eles têm medo de fixar um parâmetro? Porque se ele disser que uma munição, uma bala é insignificante, o pessoal vai andar só com bala? Pois é, tem esse problema. O defeito absoluto faz com que ainda haja crime por causa da munição. Antes da gente finalizar esse negócio aqui do Estatuto do Desarmamento, eu vou só lembrar para vocês que se o porte ou a posse de arma de fogo foi de uma arma de fogo, um acessório ou munição de uso restrito ou de uso proibido, a própria questão vai dizer o calibre da arma. Então, a gente vai ter um crime hediondo. E por ser crime hediondo, é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Sim. Se uma pessoa não tem a posse e ela compra a arma dos dois lados, de onde ela comprou, até a residência dela, ela acaba utilizando dessa arma. Rapaz, é porte, né? Porque assim, o que a gente fala é o que foi descoberto pela polícia. Porque assim, ela tem a arma de fogo de forma ilegal. Ninguém foi entregar essa arma porque não tem delivery, né? Não tem o iFood. Então, se a pessoa tiver, tipo, iGuns, né? Se a pessoa não tiver ali, se a polícia não descobriu o que foi que aconteceu, onde foi que ela comprou o traslado, ela não consegue comprovar o porte, então tudo bem. Mas já achou na casa dela, consegue comprovar a posse. É como se a posse fosse meio subsidiário, sabe? Não consegui comprovar o porte, mas tá com a arma dentro de casa, é posse. Mas a pessoa comprou a arma Certo. Legalmente. Legalmente. Ela tem a posse. Certo. Ela só levou a arma de onde ela comprou para casa. E nesse contexto, Não, mas aí ela tem, para levar para casa, ela tem a permissão de trânsito, né? Ela pode ter a permissão de tráfego, né? com essa emissão aí, não, com esse documento. Então, Ela pode, ela alega, olha, eu acabei de sair, tá aqui a compra, eu tô só levando para casa. Aí ela pode. Porque não tem, como eu disse, né, não tem delivery. Às vezes a gente tem até que buscar. Por exemplo, imagina uma pessoa que comprou uma arma porque ela fez tudo de acordo com a lei, mas ela teve que buscar em outro estado, porque só no outro estado é que tinha. Ela vai ter que fazer as providências necessárias para poder adquirir o porte de trânsito dela. Esse porte de trânsito é só para autorizada ela pegar de onde a arma tá para casa dela. Porque ela não pode, de maneira nenhuma, sem esse porte de trânsito, transitar com essa arma, porque senão ela vai ser punida por porte ilegal. eu imaginei uma situação que o governo, por exemplo, é uma legítima defesa desse caso, Sim, esse pegado. sim. E essa é uma situação Muito delicado, mas como ele tem o porte de trânsito, né? O negócio é que o porte de trânsito geralmente faz a pessoa colocar a arma e a munição separadas, né?